Bom dia. Antes de começar a escola sabatina, vamos orar. Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer pelo esse momento que temos, que podemos orar, louvar seu nome, podemos estudar a Bíblia. Pedimos que o Espírito Santo esteja conosco agora nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Nesse semestre, a gente está estudando a lição sobre a fidelidade a Deus. E nossa lição hoje se trata especificamente sobre a oferta. O nosso versículo principal fala: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Erguerei a cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Olha que interessante. A pergunta é: o que eu posso dar pelos benefícios que Deus deu para mim? Quando a gente vai ler Mateus, Marcos, Lucas, a gente percebe que Jesus, ele fala muito sobre a parte financeira. E claro, a parte financeira faz a grande parte da nossa vida. A gente precisa pagar o carro, a gente precisa pagar os boletos em casa, água, eletricidade, comida, muita coisa que a gente precisa fazer. Então, a parte financeira é muito importante na nossa vida. Mas Deus falou que o dízimo, 10% de todo o nosso lucro que a gente tem, de nossa entrada, é para Deus. E muitas pessoas acham que, de tudo que eu tenho, 10% eu vou doar a Deus e vou ficar com 90%. Mas não é exatamente assim. Imagine, se eu tenho um martelo, eu vou dar esse martelo para alguém, e essa pessoa, depois de usar, vai fazer um presente para mim, colocar um martelo dentro do pacote, vai devolver para mim e falar: olha, eu tenho um presente para ti. Eu abro e eu vou ver meu martelo, mas não é o presente, porque é meu já. Então a pessoa só devolveu o que já era meu. Do mesmo jeito, o dízimo não é algo que a gente vai dar para Deus, a gente devolve o que é seu já. Então o restante que a gente tem, os 90%, de verdade são 100% que a gente tem, porque o dízimo não é nosso. No Antigo Testamento, ofertas fizeram parte da adoração a Deus, Do mesmo jeito, no Novo Testamento, tinha 4 partes principais que fizeram parte da adoração. Primeiro é estudar a palavra de Deus, pregar o Evangelho, orar, a parte da música e também dízimo e ofertas. Então, dízimo e ofertas é uma grande parte da nossa adoração a Deus, que está no Antigo Testamento. Olha o que está escrito em Conselhos sobre a Mordomia: o Senhor não precisa de nossas ofertas. Não podemos enriquecê-lo com nossos dons, disse o salmista. Todas as coisas vêm de ti, e de ti damos a ti. No entanto, Deus nos permite mostrar nossa apreciação de suas misericórdias por meio de esforços abnegados para estendê-las aos outros. Esta é a única maneira pela qual podemos manifestar nossa gratidão e amor a Deus. Ele não forneceu nenhum outro. Olha que interessante, Deus não forneceu nenhum outro jeito de mostrar nosso agradecimento a Deus do que oferecer a Deus nosso serviço, nosso dinheiro, toda a nossa vida. É o único jeito que podemos. Por quê? Interessante, não? Quando Deus criou o mundo, Deus nos deu muito. A nossa vida, o local, a natureza, comida, tudo, né? E quando o ser humano pecou, em vez de destruir o ser humano, Deus falou: não, eu vou dar ainda mais. Vou dar o quê? Vou dar tudo que eu tenho. Ele deu seu filho. Na morte de Cristo, a gente percebe que Deus deu absolutamente tudo para nós. Ele não falou que Ele vai ofertar para nós,
ele vai devolver o dízimo para nós, ele vai dar alguma coisinha que ele tem. Não, ele falou que eu vou dar absolutamente tudo para vocês, para a salvação de vocês. Agora imagina uma história. Algum tempo atrás, algumas semanas atrás, eu estava lendo, eu estava assistindo um vídeo. Uma moça, ela estava no Portugal, voltando para o Brasil. Nesse momento, ela precisava de algum dinheiro, não sei que dificuldade ela tinha, ou talvez só por causa do dinheiro, sem dificuldade nenhuma. Uma pessoa que estava lidando com drogas ofereceu ela levar uma mala cheia de droga, uma parte bem escondida de droga, levar para o Brasil. Falou, não, você vai levar, eu vou te pagar, depois você vai devolver essa mala para mim, está tudo certinho, não vai dar problema. No momento de entrada no Brasil, ela percebeu, ou seja, o policial que estava lá fazendo o controle, perceberam que realmente tem algo errado. Começaram a abrir a mala, ver o que tem dentro, estava bem escondido. Eles destruíram uma mala para achar essa droga. No final, o policial, o que deveria falar para ela? Ela falou, não, mas eu não sabia, eu não sei o que, eu precisava de dinheiro, não sabia qual tipo de droga. Mas a lei é a lei. A lei fala que ela precisa agora ser presa. Talvez um longo período, 10 anos, não sei quanto é. Mas imagine que nesse momento, um advogado que tem possibilidade de tirar ela da prisão, oferece para ela, de maneira gratuita, essa possibilidade de tirar ela de lá. Depois de conseguir tirar ela, o que vocês imaginam, qual é a gratidão que ela tem? De não ficar 10 anos na prisão. Nossa, ela vai tirar qualquer aliança que ela tem, vai devolver para o rapaz, nossa, a aliança é só R$300, mas é a única coisa que eu tenho, eu vou dar alguma comidinha para você. Então, por quê? Por causa da gratidão que ela tem. Então, ela vai dar tudo o que ela tem, porque realmente o presente desse advogado que ele deu para ela é bem maior do que qualquer outra coisa que ela pode devolver para ele. Do mesmo jeito, quando a gente percebe realmente o que Deus fez para nós, o que Deus fez para a nossa vida, Deus fez para a nossa vida, a gente percebe que Deus, Ele fez bem mais para nós do que qualquer oferta que a gente pode devolver. Mas a nossa oferta, ela mostra a nossa gratidão. Se realmente a gente avalia a oferta de Deus de maneira tão alta que a gente está disposto a dar tudo para Deus nesse momento. Agora a pergunta que muitos se fazem, né? O dízimo é uma coisa clara, são 10%. E a oferta? Quanto é? 10%? 3%? 5%? O que a gente deve entregar a Deus? Olha a história que todos nós conhecemos sobre a viúva. A viúva, ela chegou lá com toda a vergonha que ela tinha nesse momento, entregando duas moedas para ofertar nesse momento. E ela pensou, nossa, eu não sei, eu me sinto muito inseguro, não? Eu estou muito envergonhado porque todo mundo está entregando tanto dinheiro, mas eu estou com essas duas partes para dar para Deus, então eu não sei se realmente é suficiente. Mas quando a gente vai ler a história, a gente percebe que ela deu de verdade tudo o que ela tinha. Ela até se negou comida para entregar essa parte a Deus. E do mesmo jeito, quando a gente vai ler a história sobre a Maria Magdalena, que ela comprou esse óleo, esse perfume, e ela colocou na cabeça de Deus e nos pés, a gente percebe que ela entregou muito. Ela entregou um salário para um ano inteiro. Então, uma oferta muito, muito grande que ela deu realmente nesse momento. Por quê? Por causa da gratidão que ela sentiu no coração. E Deus percebeu. Né? Muitas pessoas se entregaram bem mais para Deus, mas eles não tinham a motivação de gratidão. Eles se entregaram mais por causa do dever, entregaram mais por causa que eles tinham muito e
e eles queriam aparecer na frente de todos. Mas essas duas mulheres entregaram realmente, eles fizeram um sacrifício para entregar essas ofertas para Deus. E Deus notou isso. A motivação delas fez a diferença. Fez uma grande diferença. Então, não é a porcentagem que importa. Olha o que está escrito aqui em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 17. Cada um de vocês trará uma dádiva conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. Agora, nesse momento, se pergunta: quanto você recebeu de bênçãos no ano passado? Quanto de bênçãos você recebeu nessa semana? Quanto de bênçãos você recebeu hoje? Pensando nesses bênçãos que Deus fez para você, sabendo a entrada que você tem, faz uma oferta a Deus de gratidão. Uma oferta não é do excesso, mas uma oferta de verdade, onde você fala: não, eu vou deixar por fora essas necessidades imaginárias que eu tenho. Eu vou ofertar a Deus para mostrar minha gratidão e avançar a obra de Deus. Olha o que está escrito nessa parte aqui, em Testemunho para a Igreja. O livro de registro celestial de recordações também observa a fidelidade financeira dos membros da família de Deus. O anjo registrador faz um registro fiel de cada oferta dedicada a Deus e colocados no tesouro, e também do resultado final dos meios assim concedido. O olho de Deus toma conhecimento de cada centavo dedicado à sua causa e da disposição à relutância do doador. O motivo em dar também é narrado. Aqueles abnegados e consagrados que devolvem a Deus as coisas que são dele, conforme ele exige deles, será recompensado de acordo com as suas obras. Mesmo que o meio assim consagrado seja mal aplicado, de modo que não cumpra o objetivo que o doador tinha em vista, a glória de Deus e a salvação de almas, aqueles que fizeram um sacrifício em sinceridade de alma, com o olho solteiro para a glória de Deus, não perderão sua recompensa. Olha que uma coisa importante e interessante. O Barnabé, quando ele começou a vida missionária dele, a gente conhece vários textos, né, que falam sobre o Barnabé, como ele era missionário, como ele realmente servia a Deus, mas muitas vezes a gente esquece o momento importante que a vida missionária de Barnabé começou com uma oferta muito grande para a obra de Deus. Ele vendeu o que ele tinha, ele entregou para Deus, e essa oferta ajudou ele de realmente se tornar missionário. Imagina se ele tivesse entregado só uma parte, não, 10%, 20%, 50%, provavelmente ele não se tornaria um missionário para Deus. Então, as ofertas que a gente entrega, eles trabalham na nossa mente. E as ofertas, eles não é que Deus precisa. As ofertas também são para nós, para mudar nosso coração e não mudar o coração de Deus. Às vezes a gente acha: não, eu vou dar para Deus uma porcentagem, vou dar 10%, pensando que Ele vai me abençoar ainda mais. Isso não é uma oferta, isso é um investimento. Do mesmo jeito, como às vezes a gente, o esposo fala para o outro: eu te amo, pensando que o outro vai retornar isso. Isso não é amor, isso é um investimento. Porque se não tem retorno, a pessoa para de fazer isso. Mas Deus quer que realmente a gente entregue tudo para Deus com alegria, pensando em que Ele fez, com motivação de realmente avançar a obra de Deus. E Deus, com certeza, Ele vai abençoar. Mas se a nossa motivação é a bênção de Deus em ter mais ainda no final, realmente a gente não vai avançar tanto. E isso, Deus não vai considerar de verdade uma oferta para Ele. Que Deus nos ajude a entender a importância, né, de ofertar, de importância de mostrar a nossa gratidão para Deus, a importância, né, de ter em mente avançar a obra de Deus, porque é um tempo temporário que a gente está vivendo aqui nessa terra. Que Deus nos ajude.
Vamos orar? Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por tudo que você fez para nós, por se entregar, por dar tudo para nós. Senhor, aquece nosso coração, nos ajuda a entender isso, nos ajuda a fazer uma decisão de ofertar de maneira sistemática, de negar nossos desejos imaginários e entregar esse dinheiro para a sua obra. Queremos te pedir tudo isso em nome de Jesus. Amém.